Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Física na Bagagem, eu sou o professor Fábio Baldatti e como vocês puderam prestar atenção no título do vídeo, eu já vou direto falar de um assunto muito comentado nos vestibulares, que é o assunto dos defeitos da visão. Então, trouxe aqui para a gente acompanhar um enunciado de um exercício clássico que o pessoal tem muita dificuldade de acompanhar porque fala dessa história do ponto remoto e do ponto próximo. Olha lá, o funcionamento de uma máquina fotográfica é semelhante ao do olho humano quando o olho humano avista um objeto distante. Duas coisas que a gente precisa, eu já deixei umas frases pré-prontas para a gente ir acompanhando a resolução. Quando o olho humano avista um objeto distante, aí o que vai acontecer com o sistema córnea cristalino? Ele está dizendo aqui que o sistema córnea cristalino atinge a sua distância focal máxima, que corresponde à distância da córnea até a retina. A distância focal máxima, lógico, é o limite do olho humano, equivalente aproximadamente ao diâmetro do globo ocular. E quando o objeto está próximo, aí para enxergar de perto, o músculo ciliar se contrai, certo? Então, são duas coisas importantes aí. Eu vou mudar a tela para poder falar melhor com vocês e aí a gente acompanhar o enunciado. Então, quando ele diz assim, quando a gente vai enxergar um objeto infinitamente distante de nós, a gente não faz força nenhuma. É aquela situação que os músculos ciliares estão completamente relaxados, o cristalino, que é aquela lente biconvexa do olho humano, então biconvexa, ela tem mais ou menos o formato assim, é uma gelatininha que não está contraída. Perceba que o raio de curvatura é muito grande, raio de curvatura muito grande, distância focal muito grande. Aí o que a gente diz? A gente diz que a vergência ou a convergência do conjunto córneo-cristalino, se você lembrar que vergência é o inverso da distância focal, então, se eu tenho uma vergência, uma convergência pequena, a distância focal é muito grande. Isso está ajustado para objetos infinitamente distantes de nós. Aí, quando o músculo ciliar se contrai, é quando a gente está aproximando um texto dos nossos olhos, assim, e aí a gente faz aquela força com o olho. Aí os músculos ciliares estão pressionando essa gelatina do cristalino e aí essa lente vai ficando cada vez mais gordinha, ou seja, vai aumentando a curvatura dela. Quando vai aumentando, detalhe, aumentar a curvatura é diminuir o raio de curvatura. Então, olha só, aumentei a curvatura, mas o raio de curvatura ficou pequenininho. Quando o raio fica pequenininho, então, raio de curvatura pequeno, foco pequeno. Como vergência é o inverso da distância focal, então a gente vai dizer que a vergência é muito grande. Então, quando o cristalino fica gordinho, ele fica com uma vergência maior. Isso significa que o foco diminui. Foco diminui para enxergar objetos próximos. Né? Quando a gente vai ler, por exemplo, esse aplicativinho aqui que está mostrando o seguinte, você pode perceber que aqui os raios, lá na imagem você tem, então, os raios vindo paralelos. Agora, a imagem é focada antes da retina, característica do olho míope, que é o olho alongado, que a retina foi para trás. E aí a pessoa enxerga como vocês estão vendo aqui na imagem. O que acontece é o seguinte, eu posso pegar, então, a lente corretiva, precisa fazer o quê? Precisa diminuir o poder de desvio desses raios, né? Precisa diminuir a vergência do conjunto córneo-cristalino. Para diminuir a vergência do conjunto córneo-cristalino, a gente coloca uma lente divergente. A lente divergente vai abrir, divergir, portanto, como o próprio nome já diz, mas perceba ainda que o poder dela não atua muito. A gente tem que deixar ela cada vez mais curvada, né? Cada vez mais curvada, vai abrindo, e aí vocês percebem a imagem vai indo lá para trás, né? E vai ficando cada vez mais nítida, até chegar na distância ideal. A máxima distância focal é justamente o limite do olho humano aqui, né? O limite dessa distância do conjunto córneo cristalino até a retina. Então, a máxima distância focal
eu estou chamando aqui de distância focal máxima e vou colocar FR porque é o foco do ponto remoto. Com o olho acomodado, com o olho ajustado para um objeto no ponto remoto, um objeto infinitamente distante de nós, então, se você bem lembra da equação de Gauss, você vai lembrar que a distância P é a distância do objeto à lente. E nesse caso, por um ponto remoto, infinitamente distante de nós, esse P tende ao infinito. E essa distância já foi dada porque é o próprio diâmetro do olho humano. Então, a distância focal do ponto remoto, nesta situação, equivale a 2,5 centímetros. Perfeito. Daí ele vai dizer, pode-se afirmar que a variação da distância focal, que é o que ele quer saber, ele está querendo saber o ΔF do sistema córnea cristalino do olho para manter em foco um objeto que é deslocado do infinito até o ponto próximo padrão. Na maioria dos vestibulares, o ponto próximo padrão é 25 centímetros, em alguns casos 20 centímetros, mas a maioria deles 25 centímetros. Então, eu vou dizer o seguinte, então a gente vai precisar calcular essa distância focal para um ponto próximo. Então, o foco do ponto próximo, e ele acabou de dizer, pronto. Então, a gente vai precisar calcular, e para calcular não tem jeito, turma. Aí é a equação de Gauss. Então, vamos juntos na equação de Gauss. Eu vou aumentar um pouquinho mais para facilitar a visualização de vocês. Então, vai ser 1 sobre a distância focal, que eu quero calcular, que é a distância P. Isso vai ser igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lembrando que eu sempre estou falando nesta situação do ponto próximo. Então, vou colocar PP aqui e P' do ponto próximo. Substituindo os valores, 1 sobre a distância que eu quero calcular vai ser igual a 1 sobre a distância P, ponto próximo padrão. A gente chama PPN, ponto próximo normal também, né? Então, vamos deixar tudo em centímetros, não tem problema fazer fora do sistema internacional, tá? Mais 1 sobre a distância que ele acabou de dizer que é a distância fixa do conjunto córnea cristalino até a retina, que é 2,5 centímetros. Certo? Aqui não tem jeito, né? É o MMC, mas aí é continha padrão que todos vocês já sabem, já estão cansados de fazer. 1 sobre a distância que eu quero saber vai ser igual, aqui é o MMC, de 25 e 2,5, que é 25, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, então aqui vai dar 1, mais 25 dividido por 2,5 dá 10 vezes o de cima, permanece 10. Aí já deu para perceber que eu posso fazer aquele truque de inverter essa fração e inverter essa, e eu chego na resposta prévia de um dos dados que eu precisava. Então, 1 sobre F vira foco sobre 1. Esse sobre 1 vocês já sabem que eu nem preciso escrever, tá? E aqui fica 11 sobre 25, portanto, 25 sobre 11 centímetros, tá? E aí, então, a gente já tem uma resposta que eu vou deixar ela ressaltada aqui. Dito isso, a gente vai para a resposta final do problema. Vamos lembrar que ele perguntou aqui variação da distância focal, o ΔF. Lembrando que eu preciso seguir a ordem da frase. Todo delta é alguma coisa final menos inicial. Então, quando ele diz que ele quer a variação da distância focal do conjunto, do sistema córnea cristalino do olho humano para manter em foco um objeto que é deslocado lá do infinito, tá? Então, foco do infinito é a distância inicial para a distância de 25 centímetros, que é do ponto próximo, é o foco do ponto próximo. Então, final menos inicial, então vai ser esse cara aqui, ó, é o foco da situação final. O foco da situação final é o que a gente chamou de foco do ponto próximo. E o inicial, ele fala do infinito até o ponto próximo. Então, aí essa situação aqui, ó, é a situação inicial. Aqui seria equivalente ao foco inicial, que é o foco
do ponto remoto. Então, quando eu vou fazer a variação da distância focal, que é a pergunta do exercício, a variação da distância focal vai ser o foco final menos o foco inicial. Tá. Foco final menos foco inicial. Para o que ele acabou de dizer, então vai ficar assim, ó. Já coloquei a frase meio pronta aqui, só para facilitar a nossa vida. Então aqui eu escrevi o seguinte, ó, acompanhe. A variação da distância focal, que eu vou chamar de delta F, do conjunto córnea-cristalino, quando o objeto é deslocado do infinito até o ponto próximo, fica dada por... Aí, a nossa continha final, ele quer saber o delta da distância focal, do infinito ao ponto próximo, então eu vou ter que fazer foco final, que é o foco do ponto próximo, menos foco inicial, que é o foco do ponto remoto. Fazendo isso com os dados que a gente já obteve nos nossos cálculos, então a distância focal do ponto próximo é esse 25 sobre 11, 25 sobre 11, menos a distância focal do ponto remoto, que equivale aproximadamente ao diâmetro do globo ocular, 2,5 centímetros. Para fazer essa continha básica, então, MMC, bem tranquilinho, né, turma? É 11, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, aqui vai dar 25 menos 11 dividido pelo 1, que está aqui, vai dar 11, multiplicado pelo 2,5. Aí tem um truquezinho, velho truque da tabuada do 11. Quando você quer fazer 11 vezes qualquer número, você copia os números, o 2 e o 5, soma os dois e coloca a soma aqui no meio. Tá? Lembrando que aqui tem uma vírgula. Se aqui tem uma vírgula, então aqui vai ter uma casa após a vírgula também. E aí a gente chega no seguinte resultado. A variação da distância focal, 25 menos 27,5, só para ficar melhor entendido, a gente pode puxar esse cara para cá, ajustar as casas após a vírgula, aí você vai entender facilmente que essa variação deu negativa mesmo, e tudo bem. Tá? 25 menos 27,5, isso daqui vai dar menos 2,5 sobre 11 na unidade centímetros, certo? Eu gosto sempre de fazer um material bonito. Eu coloco para as formulinhas e para os resultados. Tá? Então, aqui, variação da distância focal e o resultado final. Aqui, 25 sobre 11 centímetros. Tá? Só para o seu professor de matemática não ficar chateado comigo, eu vou colocar as implicações aqui. Capricho também ganha professor, viu, gente? Então é importante a gente ter um cuidado. Resposta final, então, 2,5 menos 2,5 sobre 11 como variação da distância focal. Alternativa C para essa questãozinha, que eu vou deixar ela em destaque aqui, caso você queira tirar um printzinho. Tirando esse printzinho da tela, você tem ela inteira aí na sua casa. Eu queria agradecer a paciência e a atenção de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, que curtam, compartilhem o canal e divulguem para os amigos, que eu vou tentar fazer isso com uma maior frequência, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.